Bom dia, meus queridos, muito bom dia, praticamente boa tarde. Bom, eu sempre falo pra vocês que eu não tenho um estúdio próprio, né? Primeiro que a primeira notícia que eu gostaria de dar, né, é que a gente vai ter um estúdio próprio, né, um local próprio para gravações de novo, né, em breve, né? E que será, né, no local para lá de especial. Vou até mostrar para vocês, ó, onde é que nós estamos, correto? Tá aí, ó. Estamos aqui na Barra da Tijuca, para ser sincero, certo? Onde eu morarei, correto? Já estou começando a morar, né? E após a Copa do Mundo de Clubes, a gente deve se estabilizar completamente aqui, tá certo? Então, digamos assim, que essa é o novo lar do Brownie, né? Digamos assim, não, essa é a minha nova casa, de fato, né? A Vitorinha está ali, né? Organizando as coisas, né? Porque se deixar tudo para ser organizado por mim, já viram que pode dar problema, né? Mas enfim, rapaziada, é isso. Queria, né, como sempre, né, que acontece uma coisa boa na minha vida, alguma coisa legal, tudo mais, eu faço questão de contar para o público aqui do canal Brownie Fogo, porque vocês fazem parte de todo esse meu processo, tá legal? Vocês começaram essa alavanca, na minha vida profissional, então, né, nunca deixaria de estar aqui reunido com vocês em todos esses momentos. Mas vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui sobre Botafogo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. E agora, vou até me sentar aqui pra gente falar com um pouco mais de calma. Semana de Libertadores começando e você sabe que a gente sempre dá aquelas dicas boas da KTO. Se você não me segue lá no Instagram, você tá perdendo tempo, notícias de futebol todos os dias. Eu tenho um Instagram que é sobre Botafogo, eu tenho um Instagram que é sobre futebol de um modo geral, e lá a gente tem a agenda da KTO, em que a gente mostra não só a agenda de todos os jogos da semana, Libertadores Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, decisões, né, reta final das grandes ligas europeias, mas a gente também afirma, né, a gente vai atualizando as melhores odds da KTO, palpite com responsabilidade, link tá aqui na descrição, vai na minha que é sucesso. E teve um cara, né, cara, papo tá com responsabilidade dependendo, você pode fazer um bom dinheiro, né, porque o cara, outro dia na Liga do Milhão, a Liga do Milhão é fantástica, cara, o cara palpitou R$12, voltou quase 1.100, é uma loucura. Enfim, vamos lá, odds de 90 para cima. Agora eu te falo aqui um pouquinho sobre o principal tema do dia, que a gente amanheceu com essa notícia do Globo Esporte, de que o John Textor está tentando repatriar o Thiago Almada, de fato, para a Copa do Mundo de Clubes. É uma situação que, inclusive, eu já havia dito lá em janeiro que o Textor tentaria fazer, tá? Mas eu acho que não vai acontecer, beleza? Eu acho que não vai acontecer, eu acho que o Almada, ele já é um jogador do Lyon e o Almada precisa de férias, né? Férias essas do Almada que elas foram, digamos assim, já foram mais curtas, porque ele encerrou uma trajetória pelo Botafogo, ele encerrou a sua trajetória pelo Botafogo no fim de 2024, e ele já vai pro Lyon com couro comendo, com jogo atrás de jogo, no meio da temporada do Campeonato Francês e da Europa League, certo? Então, assim, o Almada ele já teve férias muito mais curtas do que outros jogadores do Botafogo que continuaram aqui no futebol brasileiro. Então ele precisaria de férias. Ele iria sair do Lyon para jogar pelo Botafogo para depois voltar pro Lyon e não ia aproveitar esse período de recesso. Então, assim, é uma situação que eu consigo entender um pouco o lado do atleta. E outra coisa, né? Pô, você ter o Almada, sei lá, que o Almada volta para jogar o segundo semestre pelo Botafogo. Aí sim, né? O Almada volta para ser jogador do Botafogo. Aí sim, mas não dá mais, Bruno. O cara é do Lyon, tá sendo cotado na Inter de Milão. Sim, concordo. A grande questão, rapaziada, é que, cara, primeiro, não acho que isso vai acontecer. Segundo, você ter o Almada por 3 jogos, e aí, né? Beleza, seria muito bom pro campeonato, mas e a longo prazo? Terceiro, eu acho que o Almada ser cotado atesta que o John Textor ele tá tentando, assim, isso eu acho, tá? É uma suposição, é um achismo, é ligar os pontos da minha parte, tá? Eu posso até trazer a apuração em breve, né? Mas o que ele passa de recado? Vou tentar o Almada aqui, porque como ele já é do meu grupo, eu me poupo de fazer outra contratação, sabe? Enfim, o Botafogo ele não pode deixar de se reforçar adequadamente, não é por conta só de uma Copa do Mundo de Clubes digna que o Botafogo tem que fazer.
O Botafogo ele tem que se reforçar adequadamente no meio-campo, no ataque, sabe? É justamente pelo fato de, cara, de ter que se reforçar para ser mais competitivo. Estamos na 8ª rodada, e na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro no passado, o Botafogo estava ali em 2º, 3º, né? Hoje o Botafogo está em 9º lugar. O Campeonato Brasileiro está indo pro brejo em termos de título, tá? E nem a classificação está assegurada para Libertadores nesse momento, né? Segundo ponto, a gente tem a situação também referente à Copa do Brasil, Libertadores, e é sobre isso que a gente quer falar aqui agora, a respeito da Libertadores. O Botafogo vai encarar o Estudiantes e que boa caminha, né? Eu tava falando que o Estudiantes, eu tava acompanhando o Estudiantes e o time tinha melhorado de rendimento desde aquela vitória por 1-0 sobre o Botafogo com aquele frango do John. Só que o Estudiantes perdeu nas quartas de final, agora eu não me lembro pra quem, mas o Estudiantes foi eliminado do Campeonato Argentino. Eliminado. Então, voltou a crise, jogador brigando e tal. Então o Botafogo vai pegar um Estudiantes que não desaprendeu a jogar futebol, é claro, mas que não tá num bom momento. Já o Botafogo nas últimas 2 semanas, o Botafogo também tem lá as suas fragilidades, mas está num momento bem melhor, tá? Então assim, o Botafogo está mais confiante. As vitórias, por mais que você tenha percalços, por mais que você tenha problemas, por mais que você tenha defeitos, quando você vence partidas em sequência, você retoma uma certa confiança. Foi o cara bobo, né? E agora o Internacional. Então assim, cara, é muito importante, né, que a gente tenha essa confiança. E lembrando, continuamos sem Savarino, sem Mastriani, sem Matheus Martins e sem Barbosa. Mastriani e Matheus, eu acho que nesse momento a torcida não tá fazendo muita falta, porque eu acho que o Jefinho tá jogando muito bem. Acho que o Jefinho tem tudo. Se ele quiser, se ele estiver disciplinado, focado, ele vai retomar a posição, a função de titular da equipe do Botafogo, tá? E sobre a questão do Savarino, do Barbosa, eles devem perder tanto o jogo contra o Estudiantes quanto a partida contra o Flamengo, né? Pelo menos o Flamengo também vai ter desfalques, como por exemplo o Gerson, né, que está suspenso porque foi expulso contra o Bahia, outros jogadores machucados, enfim, vai ser um clássico com muitos desfalques. É a realidade do futebol brasileiro. Você pega os principais jogos, né, e por conta do calendário abarrotado, você vai ter equipes alternativas mistas se enfrentando. Esse é o grande problema aqui do nosso calendário. Enfim. E aí, com isso, eu, pelo menos, numa certa superstição, eu lembro que na fase de grupos da Libertadores do ano passado, o Botafogo estava com muitos desfalques também. O Luiz Henrique não estava 100%, o Tiquinho machucou, o Savarino machucou. Então, assim, o Botafogo estava tendo desfalques, certo? E agora vai para cima dos Estudiantes amanhã, tá legal? E vamos ter uma surpresinha, umas paradas maneiras que a gente vai fazer lá quarta-feira antes do jogo, tá certo, rapaziada? Um abraço, tamo junto e fui.